Olha, já se passaram 6 meses que o diretor de uma empresa do ramo de criptomoedas, o Guilherme Grabarski, foi baleado em uma emboscada. O atentado foi no dia 6 de abril, no Campo Comprido, aqui em Curitiba. E os suspeitos que atiraram em Guilherme ainda não foram presos. Guilherme Grabarski, 24 anos, bem-sucedido e vítima de um atentado que quase custou a vida dele. Ainda em recuperação, não consegue ajudar a polícia com alguma informação que possa levar a identificar as pessoas que o perseguiram e atiraram várias vezes. O jovem empresário ficou em estado grave após ser vítima de uma tentativa de homicídio que aconteceu na noite do último dia 6 de abril. O rapaz estava com o braço para fora do veículo e eu consegui ver exatamente todos os disparos. Agora, 6 meses depois, as investigações não avançaram muito. Até hoje, apenas uma pessoa foi presa pela polícia. Lucas Sena, suposto empresário de uma tabacaria e que teria repassado um carro roubado para os atiradores perseguirem o Guilherme na saída da empresa onde ele trabalhava, no bairro Campo Comprido. Lucas Sena foi preso em junho desse ano pela Polícia Civil, mas durante o interrogatório ficou em silêncio. Os indivíduos que roubaram o carro fizeram a entrega desse veículo por cerca de R$ 1.500 para esse suspeito, que por sua vez entregou diretamente aos atiradores. Então ele está diretamente ligado a esse homicídio, ele sabe muito bem quem são os atiradores, sabe muito bem que esse carro foi encomendado para tentar matar Guilherme Grabarski, porém ele, mesmo preso e interrogado, ele preferiu aí permanecer em silêncio. Apesar das investigações, nenhum outro suspeito foi preso pela Polícia Civil. Várias pessoas chegaram a ser ouvidas na delegacia. Parentes, funcionários, amigos e até clientes do Guilherme no ramo do trabalho dele. Mas até hoje, nada. As imagens de câmeras de segurança da região registraram a perseguição naquela noite. Logo depois do crime, os atiradores abandonaram o carro e fugiram a pé. Para a polícia, são eles que aparecem nessas outras imagens, um deles com uma bolsa de entrega. Os dois ainda voltam até o carro do Guilherme para confirmar que o crime foi efetivado. Mas o empresário, por sorte, sobreviveu. Com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil identificar os responsáveis. Mas, por enquanto, a hipótese mais investigada pela polícia é de que Guilherme foi vítima de uma vingança por alguém que se sentiu lesado. Guilherme atuava com ações em criptomoedas e, nesse ramo, além de muitos golpes possíveis, não é difícil fazer inimigos em casos de perda de dinheiro. Bom, o detalhe é o seguinte, já se passaram 6 meses. Eu quero conversar agora com o repórter Tiago Silva. Vai conversar com a gente ao vivo, ele está com o advogado da família do Guilherme Grabarski. E aí eu quero saber o seguinte, Tiago, a família já tem ideia de quem são os suspeitos? Como é que está a investigação? Afinal de contas, já se passaram aí 6 meses. A família já sabe alguma coisa dos suspeitos? Não. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Pois é, Jasson, a investigação por parte dos policiais da DHPP não avançou muito nesses últimos 6 meses. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. E essa é uma principal dúvida que a família tem a partir de agora, porque o Guilherme, jovem, bem-sucedido, uma pessoa que se destacava nos negócios, sai da empresa, acaba sendo alvejado, baleado, recebe pelo menos 3 disparos, fica entre a vida e a morte no hospital, recebe alta, é ouvido na polícia. Guilherme sem histórico, sem passagens pela polícia, sem histórico de ameaça, ele acaba sendo baleado. Até a família do Guilherme faz questão, inclusive, de cobrar da polícia uma resposta. Por isso eu estou com o advogado, Dr. Caio Guimarães, responsável por acompanhar, trabalhar de perto com o delegado Tiago Nóbrega, que investiga o caso. Delegado, a família quer uma resposta, doutor, advogado, Dr. Caio, a família pede uma resposta para a polícia? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Com certeza, né? Esse é o momento que nós procuramos respostas, continuamos a busca de respostas. Esse caso, como a gente já tratou em outras oportunidades, é um caso complexo, mas exige, né, uma atenção especial para que sejam identificados os autores, os mandantes
A polícia já tem suspeitos, tem uma linha de trabalho, mas isso precisa ser desenvolvido para que os responsáveis sejam punidos o quanto antes. O Guilherme, ele não chegou a falar se vinha sendo ameaçado, foi uma surpresa para ele também. Segundo nos foi passado, não havia nenhuma ameaça, né? O Guilherme não vinha sofrendo ameaças, não tinha nenhum motivo relevante para que houvesse a prática do crime contra si. Então é importante a gente destacar. Esse crime só pode ter acontecido por um motivo banal, por um motivo fútil. A gente não sabe se tem alguma coisa a ver com a empresa ou não, existem linhas de raciocínio, o inquérito segue sob sigilo, mas é importante que continue o trabalho muito bem desenvolvido pela polícia, mas que não cesse para que sejam identificados os autores. Agora, o que chama a atenção, Jasson, conversando aqui com o Dr. Caio e acompanhando de perto a matéria feita pelo William Bittar, é que várias pessoas teriam participado dessa tentativa de assassinato. Teve gente que roubou o carro, teve gente que repassou o carro, teve gente que foi contratada para atirar no Guilherme, mas tudo isso, doutor Caio, tem uma pessoa maior, tem um mandante. É isso que vocês desconfiam? Exatamente. O crime ele foi desenvolvido em várias fases, né? O veículo usado pelos criminosos foi um veículo roubado. Existem indícios, né, de que esse veículo foi repassado a terceiros para a prática do crime. Esses terceiros, como mencionado, ainda não foram identificados, segue a investigação para que sejam identificados. Inclusive, a gente conta com o auxílio do público, né? Quem tiver qualquer informação pode repassar para a polícia sob sigilo, não é divulgada nenhuma informação. Mas é importante que isso seja desenvolvido. E como advogado, o nosso papel é justamente esse, acompanhar o inquérito policial para que se desenvolva da melhor maneira possível. Nós conseguimos contribuir com a indicação de algumas provas que podem ser produzidas. Existem funcionários até da empresa do Guilherme que estão sendo ouvidos até hoje. Então, o inquérito continua, mas a gente segue na busca para que os responsáveis sejam efetivamente punidos. Tá bom, muito obrigado. O advogado Dr. Caio Guimarães, ele trabalha em parceria aqui, ajudando a polícia com as informações que chegam para a família, Jasson. Mas o que chama a atenção é isso, a vítima, o Guilherme, jovem, 24 anos, baleado, 3 tiros. Os autores, inclusive, Jasson, na fuga, eles deixam o carro numa rua sem saída, retornam à cena do crime para ver se a vítima estava morta. Hoje o Guilherme está praticamente trancado o tempo todo, preservado pela família, porque não se sabe quem foi a pessoa que atirou. E enquanto a polícia não prender, não chegar aos autores deste crime, saber inclusive a motivação do fato, o Guilherme não fica tranquilo, não fica sossegado. Já são 6 meses de uma investigação, mas que ainda não avançou em relação à autoria do crime. Jasson. Ô, Tiago, tem uma questão, a doutora Márcia acho que tem uma também. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: como é que está, eu queria que você perguntasse aí para o doutor Caio, como é que está o Gabriel, depois de 6 meses? O Gabriel, depois, como é que ele está hoje fisicamente e emocionalmente? O Guilherme, perdão. Jasson Goulart pergunta dos estúdios em relação ao Guilherme. Como é que está a situação dele? Ele está em recuperação? Como é que é a situação da vítima? Jasson, o Guilherme ele segue em tratamento, continua desenvolvendo as atividades indicadas pelos profissionais da medicina. Então, não temos uma resposta, né? As lesões que ele sofreu foram muito graves, então a gente não tem uma resposta completa, mas ele tem se desenvolvido e vale falar, né? Considerando a gravidade das lesões... Chegou a ficar na UTI, entubado, chegou a praticamente morto no hospital. Exatamente. Os próprios médicos consideram o caso do Guilherme como um milagre. Então, com certeza, nós cremos na intervenção divina nesse caso, para contar com a vida do Guilherme hoje aqui conosco. Doutora Márcia Marcondes também tem uma colocação, doutora Márcia. O senhor falou que o Guilherme não relatou nenhum tipo de ameaça anterior, doutor Caio. Mas dentro da rotina, tanto de trabalho quanto pessoal, teve algum incidente que possa ter ocorrido antes desse fato, dos tiros que ele levou? Doutora Márcia pergunta se antes dos disparos teve algum incidente, teve algum tipo de ameaça a esse fato que culminou com ele sendo baleado. Anteriormente sofreu algum tipo de problema, não, doutor? Boa tarde, doutora Márcia. Vale destacar, Tiago, que não houve nenhum tipo de ameaça previamente ao crime. Por isso, existe uma vária gama de possibilidades com relação à autoria
a motivação do crime. A polícia segue com as linhas principais, né, que estão sendo desenvolvidas, mas não existia nenhuma ameaça efetiva contra o Guilherme, alguém específico que poderia ter praticado esse crime contra o Guilherme. Parece, Jason, ser um caso ainda insolúvel por parte da polícia, embora o delegado Thiago Nóbrega tenha dito à reportagem aqui do Balanço Geral que uma pessoa acabou sendo presa, uma pessoa que foi detida com o carro roubado, porque o carro utilizado no atentado contra o Guilherme foi um veículo roubado aqui na região de Curitiba. Essa pessoa que teria mandado roubar esse carro, teria receptado esse automóvel, foi presa, mas se reservou ao direito de ficar calado. Então, é muita gente sendo investigada pela polícia e é claro que ainda não se sabe ao certo a motivação e nem quem foi a pessoa que mandou matar o Guilherme naquela noite. Jason. Doutor Caio, eu quero saber da doutora Márcia, porque 6 meses se passaram desse atentado. E aí, como é que faz? A gente sabe, a nossa polícia é uma das mais eficientes do Brasil. Nós temos a Polícia Paranaense, a Polícia Civil do Paraná, é uma das mais eficientes nesse trabalho, inclusive, de investigação que é realizado por ela. Agora, o detalhe é o seguinte, 6 meses depois, o tempo vai passando, não vai ficando mais difícil, doutora Márcia, para chegar aí aos suspeitos, aos homens que efetivamente praticaram aí esse atentado? Tem 2 momentos. Naquele momento que se fala na coleta de provas, esse tem que ser realmente imediato, né? O tempo, ele é cruel com isso. Mas, quando a gente fala, talvez de outras pessoas que em algum momento mudem algo em sua vida e passem a falar, né? Então, há a possibilidade que esse lapso temporal faça com que alguém que soube de alguma informação e que, na verdade, não se atinou naquele momento que era o mesmo fato, passe a falar. Por isso é muito importante, né, das pessoas de bem que colaborem e mesmo essas pessoas que em algum momento estiveram envolvidas, pode mudar alguma coisa na vida delas, elas passarem a falar, isso trazer mais elementos para a investigação. Ok, doutora Márcia, obrigado, Thiago, obrigado também ao doutor Caio. A gente continua acompanhando e torcendo, né, pela recuperação aí do Guilherme, né, que ele possa voltar 100% aí das suas atividades físicas, né, profissionais e tudo mais. Obrigado, doutor Caio. Thiago.